O frio pode ser muito difícil de combater, especialmente quando não se tem as condições necessárias para enfrentá-lo. Hoje, podemos aproveitar as vantagens do século XXI e nos proteger com roupas térmicas, calçados adequados e aquecer nossas casas com aquecimento a gás ou eletricidade. Mas nossos antepassados que viveram na Idade Média não tiveram outra escolha senão enfrentar um clima hostil e um frio capaz de acabar com eles, sem nenhuma dessas ajudas modernas. Sem os avanços tecnológicos atuais, os meses do inverno rigoroso tinham que ser combatidos com inteligência, bom senso e muita paciência até a chegada da primavera. Então, meus queridos crianças do verão, neste vídeo vamos falar sobre as estratégias usadas na Idade Média para sobreviver ao frio. O look de inverno. Hoje, quando chega o inverno, a maioria de nós troca as roupas do guarda-roupa, guarda todas as roupas de verão e tira os casacos, cachecóis e luvas. E a primeira forma de se proteger do frio é se agasalhar bem. Isso já acontecia há muitos séculos atrás. Na Idade Média, a principal forma de sobreviver ao inverno era ter a roupa adequada para a estação. Não existiam outfits nem influenciadores de moda, tampouco tendências sazonais, mas sim camadas e mais camadas de roupas umas sobre as outras para garantir que o calor do corpo não escapasse. As roupas eram feitas de materiais como linho, lã ou pele. O traje básico de qualquer pessoa medieval incluía uma primeira camada de roupa íntima feita de tecidos macios como o linho. Depois, por cima dessa primeira camada, colocavam roupas feitas de tecidos mais grossos como lã, que serviam de isolante térmico, evitando a entrada do frio e mantendo o calor corporal. Para completar o traje, podiam acrescentar casacos feitos com peles de diferentes animais. Os mais pobres usavam casacos de pele de cordeiro, enquanto os mais ricos podiam se dar ao luxo de usar peles de raposa ou de marta, muito valiosas na época, além de proteger as mãos com luvas de alta qualidade. Durante esse período, desenvolveram tecidos e peças como o loden austríaco, criado especialmente para combater o frio. Esse tipo de casaco foi feito por monges tiroleses e sua alta funcionalidade o tornou muito popular entre pastores, camponeses e até imperadores. Para fabricá-lo, usavam lã virgem de ovelha, que passava por vários processos até se transformar em um tecido denso, macio e repelente à água, ideal para suportar frio e neve leve. Além disso, podia durar décadas, o que era muito valorizado. Camas com dossel tiradas de um conto de fadas. Mas a roupa não era a única forma de enfrentar o inverno na Idade Média, especialmente durante as noites frias. Para tornar o descanso mais agradável e evitar cair no sono eterno, em muitas casas usavam dosséis como uma forma de reter o calor emitido pelos corpos. Essas cortinas grossas, que hoje parecem tiradas de um conto de fadas, não ofereciam só privacidade, mas ajudavam a proteger do frio os membros da família que descansavam dentro. A cama sempre quentinha. E sim, disse membros no plural, porque muitas vezes todos os familiares dormiam juntos para manter o calor dos corpos, às vezes até incluindo os animais de estimação. Bem juntinhos e quentinhos. Além disso, usavam mantas grossas para se cobrir e travesseiros que podiam ser de palha para os pobres e de penas para os ricos. Em algumas casas havia aquecedores colocados debaixo das camas para aquecê-las. Outros usavam o pão de cama, que não era pão, mas um recipiente de metal com tampa, preenchido com brasas quentes. Esse recipiente era usado deslizando-o sobre os lençóis, para aquecê-los sem molhá-los. No entanto, sempre havia alguém desatento que deixava por tempo demais e acabava queimando os lençóis ou causando incêndio. Por isso, muitas famílias preferiam usar garrafas de barro cozido cheias de água quente, que colocavam entre os lençóis, perto dos pés ou do torso. Esse método foi tão popular que, em muitas casas, cada membro tinha sua própria garrafinha para abraçar enquanto dormia. Que fofura! Quartos multiuso. No entanto, aquecer a cama não era o único método para garantir a sobrevivência durante a noite. Normalmente, nos meses mais frios, os pobres tentavam concentrar toda a vida familiar no menor número possível de quartos.
Para aproveitar o calor gerado por várias pessoas no mesmo cômodo, os quartos se transformavam em verdadeiras salas de reunião e jogos, além de cozinhas. Atividades físicas e dieta também eram formas de combater o clima gelado. Coma e mexa-se. Por um lado, ficar parado por muito tempo no inverno significava esfriar rápido. Por isso, as pessoas na Idade Média preferiam se manter ocupadas com atividades físicas. Além disso, consumiam alimentos como ensopados, sopas ou pão quente e bebidas como hidromel ou vinho com especiarias, que ajudavam a manter o corpo na temperatura desejada. No entanto, todos esses métodos poderiam ser inúteis se a primeira linha de defesa contra o frio falhasse. A casa, a primeira linha de defesa. Desde tempos imemoriais, os humanos se abrigam para se proteger do clima, e na Idade Média não foi diferente. A primeira linha de defesa contra os invernos rigorosos eram as próprias casas, mas arquitetos e pedreiros da época não dominavam completamente técnicas como o Feng Shui, por isso o calor dentro dos lares era escasso. Os camponeses medievais aplicavam várias estratégias para manter o calor dentro das casas. Tudo começava pela escolha dos materiais para construir a casa. Para isso, contratavam os maiores especialistas possíveis, os 3 porquinhos, que construiriam a fortaleza contra o inverno usando pedra, madeira e barro. No entanto, isso não era suficiente, porque ainda precisavam resolver o principal problema arquitetônico, o ar frio que entrava pelas janelas. As constantes tempestades durante o inverno faziam o vento gelado entrar nas casas e causar estragos. Para mitigar isso, usavam contraventanas de madeira, tecidos encerados ou peles tratadas. Embora esses métodos fossem eficazes para manter o frio do lado de fora e conservar o calor, causavam um problema constante. Bloqueavam a entrada de luz. Assim, as casas ficavam escuras, pois se iluminar com a luz do sol significava enfrentar o ar gelado. Neste ponto, você deve estar se perguntando: por que não usavam janelas de vidro? Respondo com outra pergunta. Que parte de camponeses medievais pobres você não entendeu ainda? O vidro naquela época era caro e raro, usado praticamente só nas construções das catedrais a partir do século X. E só chegou às casas particulares cerca de 400 anos depois. E mesmo assim, só nas casas dos mais ricos. A aristocracia sabia muito bem que glamour não pode ser perdido. Embora os senhores feudais sofressem tanto com o frio quanto seus servos pobres, faziam isso com elegância e estilo em seus enormes castelos de pedra. Essas construções eram muito frias e difíceis de aquecer. As paredes de pedra retinham o frio e os tetos altos favoreciam a rápida dispersão do calor. Por isso, os nobres cobriam as paredes com tapeçarias e peles que adicionavam camadas extras para reter o calor nos cômodos e, ao mesmo tempo, serviam como decoração luxuosa para impressionar os convidados. O fogo era fundamental, mas as casas e castelos, por si só, não eram proteção suficiente contra o frio e seus estragos. Manter uma casa medieval aquecida não era tarefa fácil. Por isso, em muitos lares e castelos, recorriam à fonte de calor mais antiga da humanidade, o fogo. As primeiras chaminés começaram a ser desenvolvidas no século XIII, provavelmente em Veneza. Então, no início da Idade Média, as famílias mais pobres tinham que acender uma fogueira no centro da sala principal da casa para manter o lar aquecido. Obviamente, a fumaça precisava sair por algum lugar, por isso faziam buracos nos telhados das casas. Esses buracos eram soluções arquitetônicas práticas, até que começava a chover ou nevar. Além disso, nem toda a fumaça conseguia escapar, e parte dela era respirada pelos moradores da casa. Sem dúvida, isso pode ter contribuído muito para a baixa expectativa de vida da época. Por outro lado, o calor desse fogo era aproveitado ao máximo pelos membros da casa, que o usavam não só para se proteger do frio, mas também para cozinhar e aquecer os alimentos. Claro, depois eles tinham que pagar a conta ao seu fornecedor de fogo, IVA incluído. De qualquer forma, esse método também não era a solução definitiva, pois, como dissemos antes,
A construção das casas não ajudava a reter o calor. Pelo contrário, permitia a entrada de ar frio por qualquer fresta. Era necessário usar outras formas de se aquecer. O mundo antes do aquecimento. Além do fogo dentro de um cômodo, durante a Idade Média, outras ações eram feitas para aquecer as frias paredes das casas e não morrer de frio. Embora muito longe dos sistemas de aquecimento atuais, nessa época não era estranho que as pessoas começassem a usar técnicas para se protegerem e protegerem suas famílias. Os camponeses mais pobres tinham casas pequenas, muito mais fáceis de aquecer, mas a nobreza enfrentava a enorme tarefa de tornar um castelo quente. Para isso, maximizavam os recursos por meio de um planejamento cuidadoso. Todos os cômodos e espaços que não fossem essenciais eram fechados durante todo o inverno. Algo como cortar o orçamento e financiamento para tudo o que não fosse imprescindível. Assim, era necessário aquecer apenas alguns cômodos principais. Normalmente, isso era feito acendendo grandes fogueiras nos salões principais, onde os senhores feudais tratavam de vários assuntos, enquanto nos quartos privados usavam brasas de carvão ou lenha para aumentar a temperatura. Contudo, esses métodos evoluíram até o surgimento dos primeiros sistemas de aquecimento, o que foi uma bênção para essas pessoas. Todos os aquecimentos levam a Roma. Alguns séculos antes da Idade Média, os romanos já tinham antecipado as empresas de instalações térmicas e criado seu próprio sistema de aquecimento, conhecido como hipocausto. Esse sistema consistia em acender fogo numa câmara externa, chamada praefurnium, para que o ar quente e a fumaça circulassem por espaços vazios no chão e tubos de cerâmica nas paredes, aquecendo os cômodos. O que aconteceu? Esse conhecimento foi herdado pelo Império Bizantino e usado em áreas cristianizadas da Europa Ocidental, mas acabou se perdendo com o tempo. No entanto, podemos considerá-lo o precursor de várias tecnologias de aquecimento medievais, como veremos a seguir. Os fogões europeus. Primeiro, vamos para países da Europa como Alemanha, Polônia, Áustria, Suíça ou as regiões do norte da Itália e França, onde, na Idade Média, popularizou-se o uso de fogões fechados construídos com tijolos para aquecer as casas. Esses fogões geralmente eram feitos na cozinha ou em cômodos adjacentes e revestidos com azulejos ou peças de cerâmica esmaltada, muito comuns nessas regiões a partir da Baixa Idade Média. Essas placas de cerâmica eram resistentes ao calor que absorviam e o irradiavam lentamente pelo resto da casa durante muitas horas, garantindo uma temperatura agradável. Além da funcionalidade, tinham função estética, pois eram decorados com relevos ornamentais, cumprindo assim duas características essenciais de qualquer produto: bom e bonito. Mas esses fogões não foram o único método de aquecimento em cerâmica na Idade Média. Para conhecer o próximo, precisamos ir até a Ásia. Uma cama quentinha. Vamos ao norte da China, região que na Idade Média se tornava um lugar hostil devido ao frio intenso que castigava a cada inverno. Por isso, os chineses desenvolveram vários métodos para se manterem aquecidos nessa época do ano. Uma de suas principais criações foi o Kang, sim, como Liu Kang, que nada mais é do que uma estrutura de tijolos selados, usada principalmente para dormir e sentar. Seu uso era similar ao dos fogões, aproveitando o calor da fumaça produzida por um fogão a lenha, que passava por essa espécie de cama através de dutos horizontais. Assim, as pessoas podiam dormir e descansar quentinhas durante a noite. O Kang tinha várias desvantagens, como a dificuldade para regular a temperatura, que às vezes esquentava demais à noite e esfriava de manhã. Além disso, não servia para aquecer a casa inteira, por isso, na Idade Média, desenvolveram formas mais eficazes de aquecimento. Estar na glória. Nenhum método foi mais eficaz e popular que a glória. Usado especialmente em áreas muito frias da Espanha como Burgos, Soria e Teruel, esse método medieval de aquecimento consistia em um sistema muito parecido com o piso radiante que muitas casas têm hoje. Concretamente, a construção desse sistema acompanhava a da casa, consistindo numa espécie de chaminé subterrânea no porão,
e uma série de dutos ou túneis de tijolos ou pedras que percorriam todo o chão da casa até os cômodos principais. Todas as manhãs, o cidadão medieval precisava acender um fogo na chaminé e a fumaça faria o resto do trabalho. Essa fumaça quente percorria todos os dutos, aquecendo o piso da casa, até sair por uma chaminé externa, já fria e com menos força. Assim, conseguia-se manter uma temperatura agradável o dia inteiro, pois, embora o fogo fosse diminuindo, o calor se mantinha por horas. Por quê? Porque o ar quente é menos denso, e ao aquecer o ambiente pelo chão, esse ar quente sobe, mantendo o frio embaixo. Obviamente, esse princípio científico não era conhecido na Idade Média, e se fosse, melhor nem falar, vocês sabem, para não serem queimados por hereges. La Glória sobreviveu no tempo e ainda é usada em vilarejos espanhóis. O sucesso desse sistema estava em aproveitar ao máximo o calor da fumaça, que com as chaminés tradicionais se perdia pela casa. Além disso, isso era conseguido com um uso mínimo de lenha, pois o importante era construir os dutos corretamente. Assim, La Glória não só mantinha as casas quentes e agradáveis, mas as tornava zonas praticamente livres de fumaça nociva. E agora, uma pausa para um conselho de saúde. Lembrem-se, inalar fumaça mata. E é que a fumaça contida nos dutos de La Glória não era só tóxica, mas às vezes tinha um cheiro desagradável, pois o combustível das chaminés nem sempre era pedaços de lenha. O herrage, ou carvão de aproveitamento. Pois é, para se aquecer pode-se usar muitas coisas. Uns pastores beduínos usaram uns rolos religiosos milenares para fazer fogueiras há alguns anos. No filme americano Triple Frontier, vemos um grupo de mercenários se aquecendo com vários milhões de dólares. Tenho certeza de que você se aquece com o YouTube laranja. Mas, em regiões olivais durante a Idade Média, utilizava-se um combustível chamado herrage. Este era fabricado a partir do resíduo sólido da azeitona, ou seja, o que sobra após extrair o azeite. Esse resíduo primeiro precisava ser prensado e depois seco, antes de ser usado como uma espécie de carvão para manter funcionando os sistemas de aquecimento medievais. Muito inflamável e barato, esse combustível proporcionava muito calor por bastante tempo e produzia um cheiro forte e desagradável que, em espaços mal ventilados, podia ser perigoso. Os lenhadores. Mas o herrage não foi o único combustível usado para manter funcionando os braseiros ou lareiras. Na verdade, isso variava de acordo com a região geográfica e as possibilidades que cada território oferecia. O mais comum e barato era, obviamente, a lenha. Mas os pedaços de lenha não crescem no chão. Bem, crescem no chão na forma de árvores, mas estas precisam ser cortadas. E como a maioria das pessoas não tinha força ou habilidades para derrubar árvores, mas precisava de lenha, surgiram os lenhadores. Os lenhadores costumavam ser antigos caçadores de lobisomens e criaturas malignas que, diante da falta de trabalho, começaram a cortar árvores para depois vendê-las como lenha. No começo, a lenha era coletada de galhos e árvores caídas, mas a alta demanda, especialmente no inverno, fez com que os lenhadores aumentassem a produção para aumentar os ganhos. Em lugares onde o inverno é muito hostil, como na Escandinávia, os lenhadores começavam a cortar árvores já no verão para armazenar lenha. Assim, na Baixa Idade Média, algumas regiões da Europa enfrentavam problemas de desmatamento, o que levou a usar outras variantes de combustível, como o carvão vegetal. Carvão vegetal, um produto premium. Esse tipo de carvão foi um produto muito valorizado na Idade Média, especialmente entre as pessoas mais ricas das cidades. Para sua produção, era necessário fabricar fornos de pedra ou terra e queimar madeira lentamente com pouco oxigênio. O resultado era um produto de qualidade, que fornecia mais calor do que a lenha comum e, ao mesmo tempo, liberava menos fumaça. Isso o tornava ideal para uso em forjas, ferrarias e nas lareiras das classes altas. E os camponeses pobres? Esses tinham que usar esterco de animais. Tudo era aproveitado. E não é mentira. Em regiões onde a lenha podia faltar, como algumas áreas da Ásia, África e até da Espanha,
os camponeses usavam o esterco dos animais como combustível. Essa substância inflamável medieval é conhecida como boniga, e diferente do carvão vegetal, seu processo de fabricação era bastante simples. Primeiro, recolhia-se o esterco do gado. Depois, ele era prensado em forma de tortas e deixado secar ao sol. Uma vez seco, estava pronto para uso. Esse esterco seco tinha a vantagem de queimar lentamente, o que o tornava ideal para ser usado na cozinha. Sim, na cozinha. Embora essa mesma capacidade permitisse que quem o usasse mantivesse um fogo constantemente aceso para se aquecer. Essas características compensavam seu maior defeito, que era o cheiro forte e desagradável. Mas tudo isso era preferível a morrer de frio. No entanto, em muitas cidades medievais havia restrições ao uso de fumaça. Por isso, não se podia usar esterco como combustível, nem lenha verde. Os homens do norte. Agora, vamos para a Escócia e as terras do norte da Europa. Porque ali, além da lenha e do carvão vegetal, usavam outros combustíveis como a turfa. A turfa é um material orgânico fossilizado, muito rico em carbono, que uma vez seco, queimava como lenha. Seu uso era comum em países como Irlanda, Escócia, Inglaterra e regiões do norte da Alemanha. Entrar em um pântano podia ser bastante perigoso, e esses povos têm muitas lendas e histórias que reforçavam essa crença. Porém, para sobreviver ao frio, eram capazes de enfrentar até o próprio Shrek. Então, depois deste vídeo, você já está preparado para sobreviver ao cruel inverno. Lembre-se, embora hoje esteja calor, the winter is coming.